Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e também todos os devotos do Bom Jesus, que através dos meios de comunicação estão participando da nossa Santa Missa. O Senhor Jesus, como sabemos, Ele usa de muita franqueza e não engana a ninguém. E no dia de hoje, terceiro domingo do tempo comum, Ele vai dizer para mim e para vocês todos: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim aperfeiçoar. E completa o seu pensamento: o céu e a terra passam, minhas palavras não passarão. Meus irmãos, Cristo veio mudar a história do mundo, veio mudar o coração do homem. É o que está bem explícito na página de São Marcos, que a igreja nos faz ler neste domingo. Quando o Senhor falou, como acabamos de ouvir, cumpriu-se o tempo, chegou o reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, o mundo precisa converter-se para Cristo, sair do caminho fácil, que nem sempre é o melhor, da mentalidade leviana. Os tempos mudaram, não é assim mais, podemos ficar mais à vontade. Não, Senhor, o céu e a terra passam, minhas palavras não passarão. O homem precisa mudar o coração egoísta, não pensar só em si, e acolher o Santo Evangelho, a Boa Nova, o caminho luminoso que Cristo veio nos ensinar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E na medida em que acolher esse Evangelho, a história do mundo encontrará a luz da verdade e a alegria da felicidade de Deus e os irmãos. Na medida que acolhemos a palavra do Senhor, este Santo Evangelho, a história do mundo encontrará a luz da verdade e a alegria da fidelidade a Deus e aos irmãos. Como preparação à leitura do Santo Evangelho, que fala de conversão, a Igreja nos faz ler uma página do livro de Jonas, a primeira leitura. O profeta que vai pregar a conversão aos ninivitas. E vale a pena ler o livro inteiro, o livro de Jonas, no Antigo Testamento.
Ele é muito breve, a gente diria com pouco tempo. É um dos menores da Bíblia, o livro de Jonas, e é lindo. Mais do que a história no sentido rigoroso do tempo, esse livro é uma bonita criação didática, uma parábola, para mostrar o que é que essa leitura quer mostrar para nós. Quer mostrar que Javé é desejoso da conversão dos povos pagãos. A finalidade dessa primeira leitura de Jonas é afirmar para nós que Deus deseja a salvação de todos. Não quer que ninguém se condene. A Nínive, a cidade de que fala o livro, não corresponde aos dados da que a história e a arqueologia nos mostram sobre a antiga capital da Síria. E há muitos outros elementos da narração, como, por exemplo, a nau de Tarsis, o peixe misterioso, a tempestade, a conversão repentina e total do povo, a mamoreira que Deus fez crescer de um momento para outro e depois fez secar, mostram claramente que se trata, antes de tudo, de ficção literária. Não podemos pegar a palavra ao pé da letra, senão vamos nos confundir. Temos que aproveitar o ensinamento que ela traz. Mas o que vale, isso é que é importante, é a lição. Deus quer a conversão dos pecadores. Não deseja que ninguém se condene. E o homem que se julga fiel a Deus não pode comportar-se como se comportou Jonas, cheio de mesquinhez e de despeito pelo fato de aqueles perversos se terem convertido e Deus ter acolhido a conversão deles. Ele fez um trabalho de pregação e como esse trabalho deu um efeito bom, as pessoas ouviram, acreditaram, mudaram de vida, devia ser motivo de alegria para ele, e não foi. Ele reclamou, tive tanto trabalho, e agora Deus, sem mais sem menos, perdoa esse povo. Não devia ter pensado assim. Então não podemos imitá-lo. A grande cidade de que fala a primeira leitura é o lugar das grandes realizações do progresso, da cultura e da arte. É o ambiente do encontro de todas as forças vivas de um povo para o crescimento político e para o desenvolvimento. Mas, lamentavelmente, é também o lugar onde se aglomeram os grandes problemas, as grandes cidades, onde os malfeitores encontram seu campo de ação, onde os vícios se propagam com a maior audácia, onde a família sofre os maiores impactos na sua estabilidade, e o homem, desligado do ambiente interiorado onde cresceu, frequentemente se vê também destabilizado na sua situação de trabalho e de moradia, e muitas vezes também em sua vida religiosa. São problemas da grande cidade que trazem suas vantagens, mas tem também os seus perigos, onde cada um de nós, principalmente quem mora nas grandes cidades, tem que ter o dom do discernimento, ver as coisas que são boas, imitar. Às vezes na televisão você vê pessoas que não são de bom exemplo para nós, e as pessoas vão seguindo, não pode. Sem falar nessa espécie de anonimato em que a cidade mergulha o homem, deixando-o que sozinho dentro da grande multidão, que só se via assim isolado, como hoje as grandes empresas não interessam mais proporcionar para o empregado uma casa, uma luz elétrica gratuitamente e outros fatores mais. Interessa só o seu trabalho. Condução do ônibus, pega o empregado, ele trabalha, volta para casa, deixou de saber. Não pode ser assim. Tem que valorizar a pessoa. Então, por tudo isso, é importantíssimo a pregação da palavra de Deus na grande cidade
e com os recursos que a grande cidade oferece. Pregação não propriamente no tom de Jonas, que soava mais como ameaça. João pregava ameaça: olha, se vocês não converterem, aí acabasse todos, vocês vão morrer. Não é isso? Mas no tom de Cristo, que anunciou o Evangelho, a Boa Nova, e a chegada do Reino de Deus, que corresponde ao irromper do amor misericordioso de Deus entre os homens. A palavra de Deus soa para nós também, mas não como ameaça, como Jonas pensava, mas como uma palavra de amor. Aqui está a maneira de vocês viverem, assim que você tem que pautar a própria vida. Na grande cidade, a palavra de Deus tem que ser pregada mais do que no interior, para que a cidade não se esqueça de Deus, porque pensam em tantas coisas e se esquecem que Deus é o mais importante. Com Deus, tudo. Sem Deus, nada. Agora a gente vê com tristeza a epidemia lastrando, crescendo. Se liga a televisão, as praias da Bahia, do Rio de Janeiro, assim de pessoas. E a gente vê na nossa própria cidade pessoas, nas praças, tomando uma cervejinha, um refrigerante, sem a máscara. Não pode ser. Você talvez não se preocupe com você, mas você tem que se preocupar com seus irmãos. São coisas importantes. E mais do que isso, na grande cidade, a palavra de Deus tem que ser vivida por todos aqueles que a receberam. E a gente sabe também que nas grandes cidades existem muitas pessoas boas. Tem que ser vivida num dinamismo pastoral que penetre fundo a tessitura da comunidade, impregnando todos os seus valores políticos, econômicos e sociais, para que a cidade se pareça menos com a Nínive pecadora e mais com a Jerusalém do alto da cidade, vislumbrada do Apocalipse. Meus irmãos, creio que esse sopro de esperança dinâmica que nossa cidade está vivendo, graças a Deus, possa também oferecer um espaço favorável para essa pregação do Evangelho, do amor e da paz. E aqui fica para nós, com muita clareza, o pensamento central dessa nossa reflexão e da liturgia de hoje. Deus quer que todos os homens se salvem, que ninguém se convirta, que todos nós chegamos felizes à vida eterna. Entretanto, temos que pensar e acreditar que não basta que Deus queira esse bem para nós, nós temos que fazer por onde para merecer. E o que nós vamos fazer nessa semana é pensar um pouquinho na nossa vida, fazer um pequeno exame de consciência e ver aquelas coisas que nós estamos vivendo, que talvez não está de acordo com a lei de Deus e procurar corrigir. Assim, nós estamos nos convertendo de dia para dia e possamos assim um dia vencer a vida eterna. Como seria bom que todos nós tivéssemos aquele pensamento de nossos irmãos mais santos, que à noite, quando deitavam, pensavam assim: eu vou agradecer a Deus que eu passei esse dia de hoje bem. E tenho certeza que Deus vai continuar me abençoando para que amanhã eu possa pensar o dia melhor e passar o dia me aproximando cada vez mais de Deus. Um dia bom é um dia melhor. Deus quer isto, mas que nós façamos da nossa parte. Amém.